Ora, funcionários de uma casa de câmbio arquitetam um plano cinematográfico que culminou com um desvio de 19 milhões de kwanzas. Veja, o mentor do plano criminoso é funcionário e sobrinho do dono da referida casa de câmbio, tal como nos conta o repórter André Zage. Eu fui na minha casa com a pasta. Você quem? Sozinho. Escrevi uma carta e deixei 5 milhões em casa. Dali peguei o resto dos valores e fui com ele. Já sabia onde eu tinha que passar, porque o jovem me disse onde eu tinha que passar e passei por lá. Aconteceu o assalto. Eu recebi 5 milhões, que a divisão ele disse que ia tirar 15 milhões e a divisão seria cada 5 milhões. Um plano frustrado, 2 jovens que agora estão privados de liberdade. Jorge Batista, de 24 anos, e Cláudio Francisco, de 33, são acusados de simular um assalto que teve como propósito desviar 19 milhões de kwanzas de uma casa de câmbio. O caso aconteceu no dia 8 de fevereiro, nas imediações da agência bancária do BPC, no bairro Cacenda. Jorge, o suposto mentor do plano, trabalha como relações públicas na casa de câmbio, que por sinal pertence ao seu tio. Cláudio Francisco era apenas um cliente que periodicamente efetuava altas transferências na unidade. Segundo ele, Jorge apresentou o plano do desvio dos valores, alegando insatisfação com o salário que ganhava e várias dificuldades que tinha de ordem financeira. Até um certo dia ele chegou a mim e me disse que faz muitos trabalhos, que é mal pago, que também quer ter um carro, quer trocar de moto, trabalha com uma moto cansada e que precisava de arrumar a vida dele. E, no entanto, me disse que quer fazer uma simulação aos valores que ele transportava. Eu lhe disse, eu também transporto valores, eu não tenho essa coragem de eu mesmo fazer essa simulação de roubo contigo. E também nunca fiz. Então, vou lhe apresentar alguém que eu conheço, que vou botar os dois a conversar e ele vai vocês acertam aí como é que vão fazer. Estavam dadas as coordenadas e o plano quase arquitetado. Cláudio Francisco apresentou a Jorge 2 amigos que no dia combinado simularam um assalto. Eram 11 horas da manhã do dia 8 de fevereiro. Estava tudo combinado entre a quadrilha. Cláudio dirigia-se a esta unidade bancária que levava consigo 19 milhões de kwanzas. E foi precisamente a 50 metros deste local em que o plano foi executado. Eles simularam pancadas para que tudo parecesse verdade e de seguida sumiram com os valores. Eu recebi 5 milhões. A divisão, ele disse que ia tirar 15 milhões e a divisão seria cada 5 milhões. Eu fui na minha casa com a pasta. Você quem? Sozinho. Escrevi uma carta e deixei 5 milhões em casa. Dali peguei o resto dos valores e fui com ele. Já sabia onde eu tinha que passar, porque o jovem me disse onde eu tinha que passar e passei por lá. Aconteceu o assalto, eles foram com os valores restantes. Mas o plano ainda não estava terminado. A quadrilha fez de tudo para afastar qualquer tipo de suspeita. Jorge Batista, o suposto mentor do assalto, registrou o ocorrido no posto policial do bairro Huambo, no distrito urbano da Maianga. O facto despertou a atenção da polícia, que abriu um processo de investigação.
A polícia conseguiu recuperar parte do montante. 2 dos jovens implicados no crime encontram-se ainda em parte incerta. Jorge Batista trabalhava há 1 ano com o tio e tinha como responsabilidade depositar valores da agência nos bancos. Para mais esclarecimentos, tentamos ouvir o dono da casa de câmbio, que se recusou a entrar em detalhes sobre o assunto. Olha, assim, este processo tu deves saber muito bem. É um processo que está ainda em fase de investigação. Portanto, eu penso que qualquer informação em relação a este processo poderá prejudicar o trabalho da polícia. Eu acredito que vocês podem fazer, podem, dentro da estatística que vocês podem falar, que houve este, aquele, mas não pormenorizadamente, tudo que poderá prejudicar aquilo que a polícia vai fazer, porque ainda não foram achados todos os indivíduos. Mais um caso, e desta vez o sobrinho que apunhala o tio pelas costas, enfim, casos dramáticos da vida real que trazemos ao comentário dos nossos convidados, e começo com o nosso jurista. Pergunto-lhe o que prevê o nosso Código Penal em relação à formação de quadrilha. Pela descrição ou pelo processo executivo apresentado nesta peça, nós qualificaríamos esse comportamento, enquadraríamos essa conduta do sobrinho ao tipo legal de abuso de confiança. Se não, vejamos, lhe foi incumbida a responsabilidade de transportar valores para depositá-los ao banco. Para todos os efeitos, tinha como que um papel de fiel depositário. Era o gestor, até certo modo, dos dinheiros que lhe foram colocados em mão. Este sobrinho incorre a penalidade de 8 a 12 anos de prisão. E os outros indivíduos, na verdade, são mais cúmplices do que autores materiais do crime de abuso de confiança. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Vou perguntar ao superintendente António Pinduca. Já estão localizados os demais infratores? Deixa-me dizer que o processo está em instrução. As investigações continuam. Neste momento, os dados da nossa posse foram detidos na altura 3 cidadãos e não 2. Aqui, relevante nesta altura, é passarmos 2 mensagens. A primeira aos prevaricadores, de que muitos dos modos operandi que usam são do nosso conhecimento, e neste caso, por exemplo, foi o modus operandi que foi aqui usado e chegado ao conhecimento da polícia com a queixa que tentou fazer, que se foi ao local porque não batia certo o que ele dizia. Primeira, e a segunda mensagem aos proprietários destes valores, de que a polícia está na disponibilidade de fazer o acompanhamento. Mas já estão identificados os demais infratores? Correto, deixa-me dizer que o processo está em fase de instrução. Está em curso. Há determinados dados que não podem ser trazidos a público, sob pena de... Mas a polícia está atenta? A polícia está, e este caso é prova de que a polícia está atenta. Exato. Doutor Pedro de Castro Maria, coisas da vida. Queremos ajudar um familiar, um sobrinho, enfim, com essa crise também. Nunca é demais dar um espaço quando temos esta possibilidade de ajudar um familiar. E depois somos apunhalados pelas costas. Que comentários quer fazer em relação a isto? Ajudar um familiar em si mesmo não é um problema. É bom que assim se faça, perdão. E cá entre nós isso é quase cultural. Agora, um sobrinho que claramente desiludiu o tio, não temos outra coisa a dizer. Dentro dos padrões culturais africanos, doutor Pedro de Castro Maria, os tios têm autoridade sobre os sobrinhos. Tem. Não é aqui o papel inverso. O que é do tio é meu. E em fase de crise, 19 milhões já dá um jeito, Não, o que é do doutor. tio é seu, mas mesmo dentro dos padrões culturais africanos há normas que pode sentir o que é do tio como seu, proteja, mas para tomar posse dele tem que ser mesmo com a autorização do tio. Isso é rigoroso. Dentro da nossa cultura, isso é mesmo
rigoroso. O tio tem de autorizar, pode mexer naquilo. Exatamente. Senão, e veja, poderá aqui inclusive surgir o choramingo da mãe do rapaz, se for irmã do lesado, de que teu sobrinho não faça isso, não lhe ponha na cadeia. São essas coisas complicadas, mas temos que começar a aprender que temos que conviver na base da harmonia, da norma, da boa conduta, para evitar esse tipo de dissabores. Exato, e a favor de que deve ser sim responsabilizado. Doutor, para ainda que a mãe quisesse choramingar diante do irmão que é o lesado no processo, pela natureza do crime, um crime público. Não admitiria perdão. Ok, ainda bem Para que o assim Estado, é. Porque... este indivíduo não pode ficar solto. Ok. Obrigado, doutor Almeida Lucas, por esse esclarecimento, não é? Prontos. Exato, são esclarecimentos Infelizmente, é uma relação que depois vai ficar minada eventualmente pelo resto da vida. Mas a lei existe. É a lei, dura lex sed lex, dizem os próprios juristas. Exatamente, a lei existe e deve ser aplicada.